O que são os ímpios? O que a Bíblia diz sobre prosperidade? Salmo 3. E aí, meu amigo? Que alegria poder estar com você em mais um dia do nosso desafio da virada. Hoje vamos mergulhar em um tema profundo e poderoso. Entender quem são os ímpios, o que eles representam e como isso se relaciona diretamente com a prosperidade que Deus deseja para a nossa vida. Em Salmo 3, vemos a importância de evitar os caminhos e conselhos daqueles que não seguem a Deus e, em vez disso, encontrar prazer e segurança na sua palavra. Fique comigo até o final, porque vamos ver como esse conhecimento pode transformar nossa vida espiritual, emocional e financeira, nos ajudando a construir uma vida sólida e próspera em Deus. Antes de continuarmos, vamos entregar este momento nas mãos de Deus, dedicando nosso coração para receber seus ensinamentos, que possamos agradecer a Ele por nos dar a sabedoria e o discernimento para escolher o caminho da prosperidade e nos afastar das influências que nos desviam do propósito divino. Pai amado, louvamos o Teu nome e agradecemos pela oportunidade de aprender mais sobre o caminho que nos leva à verdadeira prosperidade. Obrigado por nos dar a Tua palavra, que ilumina nosso caminho e nos mostra como viver de maneira que Te agrada. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para entendermos o que é ser próspero aos Teus olhos e para evitarmos as influências que não vêm de Ti. Em nome de Jesus. Amém. A sensação de estar constantemente lutando sem ver resultados pode ser o reflexo de uma interpretação errada da palavra. Pense em Pedro, que ao ver Jesus caminhando sobre as águas, teve coragem de segui-lo, mas ao interpretar o vento e as ondas como ameaças, começou a afundar. Muitas vezes, nossa falta de entendimento sobre o que Deus está fazendo ao nosso redor nos faz afundar nos medos e nas dúvidas. Mas quando entendemos Sua palavra corretamente, nos mantemos firmes, sem temer as tempestades. Permaneça conosco, pois a explicação a seguir vai fortalecer sua fé e ajudá-lo a caminhar sobre qualquer adversidade com confiança. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 3 e ler juntos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Este trecho traz uma mensagem clara sobre como a verdadeira prosperidade está relacionada ao relacionamento com Deus e ao compromisso com Sua palavra. Vamos analisar cada parte para entender como ela se aplica à nossa vida hoje. Primeiro, vamos entender o que significa não andar no conselho dos ímpios. O termo ímpios na Bíblia geralmente se refere a pessoas que rejeitam o caminho de Deus, optando por viver de acordo com os próprios desejos e ignorando os princípios divinos. O conselho dos ímpios é a influência daqueles que buscam o sucesso ou a felicidade fora dos caminhos de Deus, muitas vezes promovendo ideias e ações contrárias aos valores cristãos. Quando o Salmo nos diz para não andar com os ímpios, isso significa que devemos evitar absorver as filosofias e mentalidades que vão contra a palavra de Deus. Não é uma chamada para nos isolarmos do mundo, mas para sermos cuidadosos com o que influencia nosso coração e nossas decisões. Assim como um bom alimento nutre nosso corpo, conselhos e influências saudáveis nutrem a nossa alma. Para prosperar, precisamos cercar nossa vida de pensamentos, pessoas e conselhos que estejam em sintonia com os princípios de Deus. A próxima parte do versículo fala sobre não se deter no caminho dos pecadores. Aqui, a expressão caminho dos pecadores representa um estilo de vida que desconsidera as instruções divinas. Deter-se nesse caminho significa concordar ou se acomodar em atitudes que não refletem a santidade e a justiça de Deus. Em outras palavras, a prosperidade bíblica não é compatível com uma vida sem compromisso com a integridade
e a obediência. Somos chamados para viver de forma reta e justa, não apenas evitando práticas erradas, mas também buscando aquilo que agrada ao Senhor. O Salmo continua dizendo que o homem bem-aventurado não se assenta na roda dos escarnecedores. Sentar-se na roda dos escarnecedores significa se envolver com aqueles que desprezam ou ridicularizam os valores espirituais e a fé. Isso reforça a ideia de que devemos escolher cuidadosamente com quem nos associamos e onde colocamos nossa confiança. As atitudes e influências das pessoas ao nosso redor têm um impacto direto em nossa fé e em nossa perspectiva de vida. Para quem deseja viver uma vida próspera, é fundamental não apenas evitar a companhia dos ímpios, mas também buscar relacionamentos que fortaleçam nossa caminhada com Deus. Esse versículo nos mostra que a verdadeira prosperidade começa com a separação de influências que possam desviar nosso coração de Deus. E em contrapartida, o próximo versículo nos orienta a meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Aqui, vemos que o segredo para uma vida próspera e abençoada está em encontrar prazer na palavra de Deus e em meditar nela continuamente. Quando falamos de meditar, estamos falando de refletir profundamente, de absorver e de internalizar os ensinamentos de Deus em cada aspecto da nossa vida. Isso vai além de uma leitura superficial. É um processo de permitir que a palavra transforme nossos pensamentos, atitudes e decisões. Metáfora da árvore plantada junto a ribeiros de águas ilustra essa prosperidade resultante de uma vida enraizada em Deus. Uma árvore plantada junto a uma fonte de água recebe nutrição constante, mesmo em tempos de seca. Do mesmo modo, quando estamos enraizados na palavra, nossa vida é sustentada e fortalecida por Deus, independentemente das circunstâncias. Essa é a verdadeira prosperidade, uma estabilidade e um crescimento contínuo, que nos permite dar frutos no tempo certo e perseverar em tempos difíceis. Outra imagem importante é que a folhagem não murcha. Em outras palavras, quando nossa vida está baseada nos princípios de Deus, somos capazes de suportar as dificuldades sem perder a fé e o vigor. A prosperidade, nesse sentido, não significa uma ausência de dificuldades, mas uma resistência fortalecida pela presença de Deus. Assim como uma árvore saudável resiste a ventos e tempestades, o justo que está enraizado na palavra permanece firme em todas as estações. Finalmente, o Salmo conclui dizendo que tudo quanto fizer prosperará. Essa promessa de prosperidade vai além dos bens materiais e do sucesso passageiro. Trata-se de uma vida plena e frutífera que reflete o caráter e o propósito de Deus em todas as áreas. Essa prosperidade inclui paz interior, crescimento espiritual e um coração cheio de gratidão. Quando seguimos os princípios de Deus, somos abençoados com uma vida que impacta e abençoa outras pessoas ao nosso redor. Esse é o chamado do Salmo. Abandonar os conselhos e caminhos que nos afastam de Deus e nos dedicar com prazer aos ensinamentos da palavra, vivendo uma prosperidade que reflete a presença de Deus em nós. Agora que compreendemos o significado e o poder das palavras de Salmo 1:3, vamos falar sobre como podemos aplicar esses ensinamentos em nosso dia a dia para construir uma vida verdadeiramente próspera e alinhada com Deus. Primeiro, uma prática essencial é evitar conselhos e influências que se afastem dos princípios de Deus. Muitas vezes, nos sentimos tentados a seguir padrões e ideias que o mundo oferece, buscando uma prosperidade que não é duradoura. Isso pode incluir conselhos financeiros que colocam o lucro acima da integridade, pressões para comprometer nossa fé em relacionamentos ou até mesmo sugestões de caminhos fáceis que não condizem com a ética cristã. Peça sabedoria a Deus para discernir essas influências e evitar que elas afetem suas decisões e seu modo de viver. Lembre-se de que a verdadeira prosperidade não se baseia em atalhos, mas em um caminho fiel e íntegro com Deus. Outro ponto importante é cultivar um hábito constante de meditação na palavra de Deus. Como o Salmo destaca,
Meditar na palavra dia e noite é o segredo para prosperar em todas as áreas da vida. Separe um momento do seu dia para estudar a Bíblia e refletir profundamente sobre seus ensinamentos, permitindo que eles moldem sua mentalidade e guiem suas escolhas. Esse é um hábito poderoso que fortalece sua fé e te mantém alinhado com os princípios divinos. Você pode começar com versículos que falem sobre prosperidade e sabedoria, como Salmo 1, Provérbios 3, 5, 6 ou Josué 1, 8, e meditar neles, até que se tornem uma parte natural do seu pensamento. Além disso, procure fortalecer seu círculo de influências. Se as influências erradas podem nos afastar do propósito de Deus, as companhias certas nos ajudam a manter o foco e o compromisso com Ele. Busque amigos e mentores que compartilhem dos mesmos valores cristãos e que te incentivem a crescer espiritualmente e emocionalmente. Participe de grupos de estudo bíblico ou de oração, ou encontre pessoas na sua comunidade que possam te ajudar a permanecer no caminho. Esse apoio é essencial para nos mantermos firmes na fé, especialmente nos momentos de dúvida e desafio. Uma outra prática fundamental é alimentar pensamentos e atitudes de gratidão. A prosperidade bíblica está ligada a uma vida de contentamento, onde reconhecemos as bênçãos de Deus e expressamos gratidão por elas. Tire um momento todos os dias para agradecer a Deus pelas coisas boas em sua vida, pelas pessoas que te ajudam a crescer e até pelos desafios, que são oportunidades de fortalecimento. Um coração grato transforma a nossa perspectiva e nos ajuda a focar no que é verdadeiramente importante, afastando pensamentos de escassez e cultivando uma mentalidade próspera. Por fim, um passo importante é orar por sabedoria e discernimento. A oração é nossa conexão direta com Deus, e é nela que encontramos orientação e força para seguir o caminho certo. Peça a Deus que te ajude a identificar as influências que te afastam da prosperidade e que te dê discernimento para fazer escolhas alinhadas à sua vontade. Ore também para que Ele te dê forças para resistir às tentações que possam te desviar e te ajude a caminhar em fidelidade e justiça. A oração contínua nos protege e nos mantém conectados com o propósito de Deus para nossas vidas. Quando aplicamos esses princípios de Salmo 1:3 no cotidiano, estamos construindo uma base sólida para uma vida próspera e abençoada. Uma vida que reflete o amor e a sabedoria de Deus em cada área, desde as decisões financeiras até nossos relacionamentos e objetivos pessoais. Lembre-se, a prosperidade duradoura é fruto de uma vida enraizada na palavra e vivida em comunhão com Deus. Para compreendermos melhor a importância de evitar o conselho dos ímpios e buscar a verdadeira prosperidade em Deus, a Bíblia nos apresenta diversos exemplos de pessoas que fizeram escolhas certas e erradas ao longo de sua caminhada. Essas histórias mostram como seguir o caminho dos justos traz prosperidade e segurança, enquanto ignorar os princípios de Deus leva à ruína e ao sofrimento. Um exemplo claro de alguém que escolheu o caminho dos justos é Abraão. Chamado por Deus para sair de sua terra natal e ir para uma nova terra que ele lhe mostraria, Abraão precisou tomar uma decisão baseada na confiança em Deus. Mesmo sem saber exatamente para onde estava indo, Abraão decidiu não seguir o conselho comum de ficar em um lugar seguro, onde tinha seus parentes e estabilidade, mas preferiu ouvir a voz de Deus. Por essa obediência, Deus prometeu fazer dele uma grande nação e abençoá-lo. Abraão se tornou um exemplo de prosperidade espiritual e material, pois confiou nos caminhos de Deus e rejeitou o conforto e a segurança dos conselhos humanos. Sua vida nos ensina que a verdadeira prosperidade vem de uma relação de confiança e obediência com Deus, mesmo quando o caminho parece incerto. Outro exemplo poderoso é o de José, filho de Jacó. José enfrentou muitas provações, incluindo a traição de seus próprios irmãos que o venderam como escravo. Mesmo no Egito, longe de sua família e em meio a muitas influências negativas, José se manteve fiel aos ensinamentos de Deus e resistiu ao conselho dos ímpios.
Quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, ele se recusou, preferindo enfrentar as consequências de sua integridade a ceder ao pecado. Esse posicionamento lhe custou a prisão, mas com o tempo, Deus o exaltou colocando-o como governador do Egito e permitindo que ele salvasse muitas vidas durante um período de fome. José prosperou grandemente, porque escolheu a fidelidade a Deus acima das facilidades e tentações que o rodeavam. Sua história nos ensina que, quando evitamos o caminho dos ímpios e seguimos os princípios divinos, Deus nos honra e nos leva a lugares de autoridade e prosperidade. Por outro lado, a Bíblia também nos mostra exemplos de pessoas que escolheram ouvir o conselho dos ímpios e colheram as consequências negativas dessas escolhas. Sansão é um exemplo trágico disso. Desde o nascimento, Sansão foi chamado para um propósito especial, mas suas escolhas frequentemente o afastaram do caminho de Deus. Ele se envolveu com mulheres que não compartilhavam sua fé e princípios, desobedecendo aos conselhos divinos e permitindo que sua força e missão fossem corrompidas. Em última análise, foi traído por Dalila, que ao invés de edificar sua vida, revelou suas fraquezas aos inimigos. A história de Sansão nos ensina que quando seguimos influências que nos afastam de Deus, podemos perder as bênçãos e a força que Ele nos deu para cumprir nossa missão. Outro exemplo de más escolhas é o de Saul, o primeiro rei de Israel. Saul foi escolhido e ungido por Deus, mas com o tempo ele começou a ouvir os conselhos de pessoas que o afastaram de Deus. Em vez de seguir as instruções claras do Senhor, Saul cedeu às pressões externas e buscou sua própria vontade. Quando Samuel o instruiu a esperar antes de realizar um sacrifício, Saul decidiu agir por conta própria, desobedecendo a Deus. Esse ato de desobediência levou à perda de sua posição e à sua ruína. A história de Saul nos lembra que a prosperidade e a bênção de Deus são reservadas para aqueles que são obedientes e dependentes dele. Quando buscamos nossa própria vontade ou seguimos conselhos que contradizem a palavra de Deus, colocamos em risco as bênçãos e a prosperidade que Ele tem para nós. Além desses exemplos, temos o exemplo de Davi, que se destacou ao buscar o conselho de Deus antes de tomar decisões importantes. Embora Davi tenha cometido erros em sua vida, ele é lembrado como alguém que frequentemente consultava a Deus antes de agir, seja em assuntos militares, seja em decisões pessoais. Em várias ocasiões, vemos Davi buscando orientação divina para saber se deveria ou não ir à guerra, ou como proceder em momentos de crise. Essa atitude de dependência de Deus o fez prosperar e se tornar um dos maiores reis de Israel. A vida de Davi nos ensina que, para prosperar de acordo com o plano de Deus, precisamos buscar sua orientação continuamente e resistir à tentação de seguir apenas nossa própria lógica ou conselhos humanos. Para concluir, temos o exemplo de Ruth, que nos mostra o valor de uma vida guiada por escolhas justas e de boas influências. Ruth era uma moabita, mas após a morte de seu marido, decidiu permanecer ao lado de sua sogra Noemi e seguir o Deus de Israel. Embora Ruth estivesse em uma situação de vulnerabilidade e pudesse ter optado por retornar ao conforto de sua família, ela escolheu o caminho da fé e seguiu a orientação de Noemi, que a aconselhou a buscar proteção e sustento sob a lei de Deus. Como resultado de sua fidelidade e disposição em fazer o que era certo, Ruth foi abençoada com um novo lar e uma nova família, tornando-se parte da linhagem de Davi e, eventualmente, de Jesus Cristo. A história de Ruth demonstra que quando optamos por seguir a Deus, mesmo em situações difíceis, Ele nos recompensa com uma vida plena e próspera. Esses exemplos bíblicos nos mostram a diferença entre seguir os caminhos de Deus e se afastar dele. Quando escolhemos nos afastar dos conselhos dos ímpios e fundamentar nossa vida na palavra, experimentamos a verdadeira prosperidade que Deus oferece. Esse tipo de prosperidade não se limita a riquezas materiais, mas inclui paz, estabilidade e um propósito duradouro. Que possamos aprender com esses personagens
e escolher o caminho que leva à bênção e ao favor de Deus. Hoje refletimos profundamente sobre as instruções valiosas do Salmo 113, que nos ensina a prosperidade verdadeira, vem de evitar o caminho dos ímpios e se deleitar na lei do Senhor. Este salmo não apenas nos encoraja a seguir um caminho de retidão, mas também nos promete que, como árvores plantadas junto a ribeiros de água, aqueles que se dedicam à palavra de Deus prosperarão em tudo o que fizerem. Escolha um versículo do Salmo 1 e passe algum tempo meditando nele. Pense sobre como você pode aplicar os ensinamentos desse salmo na sua vida diária para evitar influências negativas e fortalecer sua caminhada com Deus. Avalie as companhias que você mantém. Elas refletem os valores que o Salmo 1 promove. Se necessário, faça ajustes para garantir que suas relações estejam ajudando e não prejudicando seu crescimento espiritual. Comprometa-se a ler e estudar a Bíblia todos os dias. Assim como uma árvore precisa de água para florescer, sua alma precisa da água viva da palavra de Deus para prosperar. Para encerrar o dia de maneira especial e reafirmar o nosso compromisso, dedique um tempo para a oração da noite. Assim como nos instrui em Josué 1:8, Deus quer que meditemos em sua palavra de dia e de noite. Esta prática não só fortalece nossa fé, mas assegura que nossas raízes espirituais sejam profundas e estáveis, capazes de suportar as tempestades da vida. Se você está pronto para transformar sua vida espiritual e testemunhar a prosperidade que Deus tem reservado para aqueles que o seguem, confira o primeiro comentário fixado neste vídeo. Descubra um recurso exclusivo que pode revolucionar sua compreensão da Bíblia e impactar sua vida diária. Espero que esses desafios o inspirem a se aprofundar em sua fé e a viver uma vida que verdadeiramente honra a Deus. Deixe nos comentários sua reflexão sobre o ensinamento de hoje e como você planeja implementar esses desafios ajudando outras pessoas com suas ideias. E não se esqueça de voltar para nosso encontro de oração à noite, onde continuaremos a fortalecer nossa comunidade na fé e no amor.